Olá, nesse vídeo vamos falar sobre rapé indígena e quando ele deixa de se tornar uma cura para se tornar uma muleta e acabando por virar um vício e às vezes um adoecimento. Eu vou buscar nesse vídeo falar sobre o meu processo, o que eu passei, até o momento onde eu consegui me curar, né, do momento onde eu me viciei no rapé, e como foi o procedimento, como que eu consegui, porque dentro do meu processo de cura desse vício, teve coisas que fizeram muito parte da minha individualidade, né, da minha particularidade, mas tiveram coisas que são, que servem para todas as pessoas que querem tentar, né, parar de ter o rapé como uma muleta, que querem tentar parar de ter o rapé como um vício. Em primeiro momento, esse vídeo ele não é uma crítica ao uso do rapé, porque o uso do rapé ele é um uso espiritual, ele é um uso que deve ser feito com respeito, ele é uma medicina sagrada de fato. Tá? Então não é nenhuma crítica contra o rapé, nem é um incentivo para que as pessoas parem de tomar rapé. Né? Mas sim é um vídeo para trazer um alerta sobre os riscos de quando se abusa dessa medicina, né? E também é um vídeo para trazer dicas, né, que podem ajudar no seu processo para você conseguir ter o uso do rapé de uma forma especial, realmente medicinal, e não como um vício, e não como uma muleta. Porque muitas pessoas passam pelo que eu passei, né? Hoje tem muitas pessoas já trazendo essa consciência à tona de que o rapé pode sim viciar, de que o rapé pode sim deixar de ser uma cura e se tornar um vício se você não tomar cuidado. Já vi índios mesmos, né, nativos, índios raiz, que da onde o rapé surge, falando sobre o conhecimento que eles têm dentro da aldeia do rapé, trazendo problemas, trazendo um adoecimento quando se perde o controle, quando se perde a mão, né, quando se trata de uma forma banal. Então vamos lá, gente. Eu vou primeiro falar a minha história com o rapé, o quanto o rapé me ajudou, até o momento onde eu transformei ele num vício. Isso não teve a ver com a medicina, teve a ver com o meu descuido e como foi o processo para me libertar. De novo, dentro desse processo teve coisas individuais, que isso eu não vou trazer à tona, né? Mas teve coisas que tiveram, procedimentos que eu fiz que vão servir para que aqueles que querem se livrar do vício do rapé consigam também dar um início a esse processo de libertação, tá? Esse vídeo eu relutei muito em fazer, porque na verdade eu alcancei esse processo de cura do rapé faz uns 2, 3 meses, e de tempos em tempos vem na cabeça de compartilhar isso, né, e eu senti que é o momento, porque se eu tenho uma imagem, se eu tenho uma voz aqui, dentro do meio espiritualista, então que a minha experiência também seja usada, né, para ajudar aos outros. Quem sentir de realizar alguma contribuição por Pix, eu vou sentir muito agradecido, não que eu esteja cobrando por esse vídeo, mas eu estou deixando de fazer as leituras que eu tinha que fazer hoje para o canal, para trazer esse vídeo, porque eu já deixei ele de lado muitas vezes, sempre esqueço, deixo de lado outra vez, esqueço. Já era para ter saído, né? Mas eu tive que fazer essa troca, então para fazer esse vídeo, de certa forma, por um outro lado, eu estou perdendo porque as leituras do canal não estão saindo hoje, né? Não é uma obrigação de ninguém, mas quem sentir por uma questão de agradecimento, doar qualquer valor, eu agradeço, tá? Mas vamos lá, independente do que chegue ou não, eu vou passar o que tem que ser passado, que é um impulso que a minha espiritualidade está trazendo. A minha história com rapé começou em 2019, né, quando eu comecei a tomar ayahuasca. Eu já participei olhando por cima, assim, tá? Eu já passei por uns 50 ou 60, se duvidar até mais, rituais de ayahuasca de 2019 para cá. Só que eu cheguei dentro do meio ayahuasqueiro, todo acabado, né, como muitas pessoas chegam. Então eu cheguei com um vício no cigarro, fumava muito, e assim comecei o meu processo de cura interior, de lidar com os meus aspectos internos, para identificar o que precisava ser mudado em mim. E logo nos primeiros rituais eu já tive contato com o rapé,
e eu trouxe o rapé para minha vida. O rapé, no começo, ele foi realmente uma boa cura, porque ele me ajudou muito a lidar com a ansiedade. Ele ajudou no processo de cura do cigarro, só que eu parei de dar atenção a coisas que eu deveria fazer também, e eu me coloquei numa situação de colocar toda a responsabilidade das minhas curas, dos meus processos de transformação na mão da medicina. Eu já comecei errado, porque a coisa não é assim. Você toma ayahuasca, você toma rapé, não é para esperar que eles tragam soluções mágicas e mudem você do dia para a noite. No decorrer do tempo, especificamente hoje, a percepção que eu vejo, que eu tenho sobre medicinas da floresta é o seguinte: as medicinas da floresta, elas te balançam para te mostrar o que tem dentro de você. Para te mostrar o que tem dentro de você. Para que você tome atitudes perante isso. Para que você mude perante isso. A medicina ela não faz nenhum milagre no sentido de te transformar. Às vezes pode ter alguma cura que acontece ali por conta de um processo com medicina da floresta? Pode. Mas isso não é algo que a gente pode controlar ou exigir. Quando acontece uma cura por uma medicina da floresta e essa cura você não precisou fazer nada, o próprio ritual, o próprio efeito da medicina da floresta trouxe a cura, isso é uma coisa de merecimento. A gente não pode ir atrás de medicina da floresta achando que a medicina da floresta vai ser uma muleta. Uma coisa é a medicina da floresta trazer a cura, se acontecer. Outra coisa é você achar que a medicina da floresta sempre tem que fazer isso. Então o que aconteceu? Eu comecei a tomar rapé, mesmo depois que eu me curei do cigarro, eu coloquei uma ideia na minha cabeça, isso eu observando, olhando para trás, tá? Na época eu não percebi esses meus erros. Eu tô falando hoje que eu passei por vários processos, me libertei do vício, hoje eu consigo observar isso. Na época eu não tinha esse olhar. Eu comecei a tomar rapé olhando pro rapé como uma espécie de remédio em que eu ia tomar rapé e eu ia melhorar e eu não teria que fazer mais nada. Então eu tomei rapé durante muito tempo, comecei a me condicionar a tomar rapé ao dormir, né, na hora de dormir, na hora de acordar e no meio do dia. E fui nessa. E daqui a pouco eu comecei a tomar rapé para descontar qualquer estresse que eu tinha. Eu tinha uma insatisfação no dia no trabalho, eu tomava rapé. Eu tinha uma preocupação, tomava rapé. Até que chegou num ponto onde eu comia, eu tinha que tomar rapé antes. Eu terminava de comer, eu tomava rapé depois. Eu ia tomar banho, eu tomava rapé antes. Eu ia tomar banho, eu tomava rapé depois. Até que chegava num ponto que eu tomava rapé mais assim de 10 vezes por dia. E nisso só foi aumentando e eu encarando aquilo como normal. Porque eu também coloquei a crença na minha cabeça de que nessa ideia de que o rapé purifique, nessa ideia de que o rapé transmuta, de que eu com o rapé eu estaria constantemente transmutado, eu com o rapé eu estaria constantemente limpo, até o ponto em que eu criei uma crença de que eu teria que sempre estar com rapé. Né? Eu acabei permitindo que surgisse uma crença dentro de mim de que o rapé era algo obrigatório na minha vida e que só com ele eu estaria purificado. E aí começou o problema. Porque o rapé, ele deixou de ser algo especial, ele deixou de ser algo usado, consagrado apenas dentro de um momento ritualístico, ele deixou de ser algo que, né, ele deixou de ser algo sagrado porque eu comecei a transformar ele em algo banal, normal, para qualquer coisa. Aí nesse momento ele parou de ser uma cura e começou a sustentar traumas. Começou a sustentar aquilo que estava negativo dentro de mim, reforçar aquilo que estava negativo dentro de mim. Mas não por culpa da medicina, mas sim porque eu tirei ele de um lugar sagrado e de respeito para colocar ele num lugar banal. Até que ocorreu uma fase na minha vida, por exemplo, onde toda vez que eu tomava rapé, eu já não tinha mais o efeito de transmutação. Eu já não tinha mais o efeito de alívio. Mas sim o rapé ele me abria para estar tendo contato com coisas internas, sombrias dentro de mim constantemente. Entende? E isso acontece.
Tem gente que não fala sobre isso, mas eu já vi índios de etnias nativas falando sobre isso. O rapé ele pode deixar de ser um processo de cura e se tornar um processo de adoecimento. Porque ele começou a reviver coisas ruins dentro de mim. Chegou num ponto onde ele não mais fazia eu me livrar, esquecer ou me curar dos problemas. Ele me colocava em contato mais profundo com os problemas. Né? Eu passei por uma fase nesse processo, nesse tempo onde eu estive viciado com rapé, de estar lidando com processos traumáticos. Só que o rapé ele só fazia eu reviver. Como ele perdeu o efeito do impacto que torna ele sagrado, então ele normalizou, ele criou uma certa... o corpo criou uma certa tolerância, então o efeito de cura não vinha mais. Então ele se tornou uma coisa que apenas fazia eu entrar em sonhos lúcidos, revivendo sofrimentos, revivendo preocupações, né? Chegou num ponto aonde eu coloquei o rapé como uma coisa condicional até para as minhas práticas espirituais mais simples. Então, tudo que eu ia fazer, inclusive espiritualmente, eu tinha que tomar um rapé antes. Eu ia acender uma vela, eu tinha que tomar um rapé antes. Eu ia fazer uma oração, eu tinha que tomar um rapé antes. Eu ia fazer um mantra, eu tinha que tomar um rapé antes. Eu ia mexer nos assentamentos, nas firmezas do meu Exu e minha pombagira, eu tinha que tomar um rapé antes e depois. E só foi piorando. Só foi piorando, só foi piorando, né? Até que chegou um momento que eu fiquei na dependência total. Dentro desse processo, eu tive vários momentos de guerra e de briga com o próprio rapé. Cheguei a jogar rapé fora, cheguei a entregar rapé na natureza, cheguei a quebrar vários curipes meus. E nisso, ficando dias sem tomar rapé, depois que eu jogava fora e quebrava os curipes, mas depois eu sempre voltava em desespero, porque eu não estava trabalhando o que eu tinha que trabalhar em mim. Eu estava lidando com fuga. Chegou num ponto onde, quando eu percebi que o rapé virou um vício, eu comecei a fugir do rapé. Só que a fuga, ela é pior, porque a fuga, ela te deixa num estado sempre de alerta, ela não resolve o problema, né? Fiz muita coisa para me livrar do rapé. Até que, ano passado, 2025, depois de muitos processos espirituais, cheguei a trabalhar espiritualmente para a cura desse vício, cheguei a conversar com a própria energia do rapé para me ajudar nesse vício. O rapé ele começou a trazer um problema à tona que eu precisava resolver na minha vida, né? Uma atitude que eu precisava tomar e que eu estava ignorando essa atitude há muito tempo. E toda vez que o rapé trazia, quando eu tomava rapé, que o rapé trazia essa atitude à tona que eu deveria tomar, eu ignorava. Porque eu comecei a olhar o rapé como algo assim, o rapé tá me forçando a fazer algo que eu não quero fazer. Eu comecei a me colocar até numa postura meio que de birrento com o rapé, sabe? E brigar com o rapé mesmo. Até que, dentro de um certo processo de extremos, né, o rapé toda hora trazendo aquilo e eu não conseguindo parar de tomar rapé porque eu tinha criado o vício no hábito. O rapé, a substância em si, ela não tem um potencial de vício agressivo. Tem a nicotina, etc e tal, mas não é a mesma... O vício do rapé, ele não é agressivo como um vício em uma substância que é ilícita. Tanto que você para de tomar rapé, você não passa mal. Você não sofre abstinências severas. Não, você para de tomar rapé, você só fica com aquela coisa de... Você consegue ficar um tempo sem, né? Mas depois, se você não resolve a questão do vício dentro de você, você só fica com vontade de tomar ele de novo. Né? Então o rapé ele tem um potencial de vício, mas não é um potencial de vício tão severo no que diz respeito ao organismo. O vício do rapé é mais comportamental, é mais psicológico. E o que eu fiz, né, quando o rapé começou a trazer à tona coisas ruins dentro de mim que eu precisava resolver, etc e tal, coisas que eu tinha que enfrentar e não queria enfrentar? Primeiro, eu enfrentei aquele problema, né? Eu fui resolver o problema que estava trazendo muita dor, muito tormento dentro de mim. Segundo, quando eu fiz isso, eu identifiquei, olhando para trás, todas as crenças limitantes que eu coloquei dentro de mim em relação ao rapé. Ou seja, eu coloquei o rapé como uma obrigação para mim mesmo.
Eu desenvolvi a ideia de que se eu estivesse tomando rapé diariamente, constantemente, eu estaria sempre purificado. Eu me coloquei numa situação de certa forma, olhar a consagração do rapé como algo a eu me escravizar de certa forma. Ninguém me impôs isso. Mas eu caí nessa ideia. Porque lá no começo ele me ajudou com a ansiedade, lá no começo ele me curou do cigarro. Aí chegou uma hora em que eu não quis mais largá-lo. Aí nesse momento que começou a virar muleta. E quando virou muleta, ele parou de deixar de ser a cura e se tornou apenas um portal para eu ficar toda hora revivendo problemas dentro de mim. Então, primeiro, gente, não coloque na cabeça de vocês que o rapé tem que ser algo diário, que o rapé tem que ser algo comum, que o rapé ele tem que ser algo banal. Entenda que o rapé ele vai trazer transmutações para cada pessoa que consagra rapé. Tem um processo ali. É normal que uma pessoa que começa a consagrar rapé, às vezes tenha um período ali de consagrar 30 dias, de manhã e à noite. Mas o perigo é quando você acha que isso tem que continuar. Entende? Eu não estou falando para quem toma rapé para tomar rapé. O problema é que o rapé, às vezes, ele pode ser receitado por um período como uma medicina de cura. Mas o problema é quando termina esse período, você acha que ele se torna uma folga, não deve ser uma folga. Então, terminada essa parte, vamos à parte prática de como eu consegui me libertar do vício, tá? Primeiro, eu identifiquei essa crença, eu assumi para mim mesmo, eu me coloquei nessa ideia de que o rapé, ele tem que fazer parte do meu dia a dia em todos os momentos. E a coisa não tem que ser assim, porque a gente nasce sem depender de nada. A gente nasce sem tomar rapé. A gente nasce sem tomar ayahuasca. Então a gente não pode chegar num ponto da vida e transformar um remédio espiritual ainda em algo do qual a gente dependa. Outra coisa que ficou claro para mim, o rapé quando ele tem um respeito, ou seja, um respeito a intervalos que sejam os mais longos possíveis, o efeito dele curativo permanece, porque ele dá um impacto. Quando você torna ele algo muito comum no seu dia a dia, o seu corpo cria uma tolerância e ele deixa de dar aquele impacto que traz o alívio, que traz uma cura. Então, o rapé tem um efeito psicológico também, um efeito fisiológico que deve ser considerado. Porque muitas pessoas falam do rapé apenas na questão espiritual. O rapé ele tem um elemental, tem a conexão com a natureza, e realmente tem, mas ele é físico, ele está em contato com a sua mucosa nasal. Então, considere também o efeito fisiológico, não ignore o efeito fisiológico. Então, ao identificar tudo isso, o que eu fiz? Eu comecei a parar de tomar rapé quando eu acordava e ao dormir. E o que eu comecei a fazer? Ao parar de tomar rapé na hora de acordar e na hora de dormir, eu comecei a dar um tempo para mim mesmo. Então, eu vou acordar, vou tomar água, vou tomar meu banho, vou tomar meu café. Só na hora que eu tiver feito tudo o que eu tinha que fazer para começar o meu dia e já estiver bem e ter terminado até o processo digestivo, ou seja, depois do café da manhã, 1 hora depois, aí eu vou tomar rapé. Vou parar de tomar rapé antes de comer, vou parar de tomar rapé depois de comer, vou parar de tomar rapé antes de tomar banho e depois de tomar banho. E na hora de dormir, eu não vou tomar rapé antes, na hora que eu estiver na cama. Eu vou tomar rapé à noite, mas antes de fazer toda a preparação. Porque daí, quando eu for dormir, eu já tiro do meu inconsciente esse condicionamento do rapé como ativador do meu sono. Então, primeiro, tire o rapé, tire essa coisa do rapé como condicional para que você faça coisas no seu dia a dia. Tire o rapé desse lugar de ser um botão antes de você fazer qualquer coisa. Porque se você coloca no teu subconsciente, ensina o teu corpo que você só acorda com o rapé, você só desperta com a energia do rapé, você só dorme com o rapé, o teu corpo vai te cobrar isso.
O teu corpo vai parar de trazer o sono naturalmente. Quando você ensinar para o teu corpo que toda hora que você estiver na cama, você vai tomar um rapé antes. O seu corpo vai deixar de trazer o sono natural. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai te atormentar para você tomar rapé antes de dormir. Se você tomar rapé imediatamente depois de acordar, o teu corpo vai entender o quê? Só é para despertar depois que tomar rapé. Aí o teu corpo vai te atormentar quando você acordar para você tomar rapé. Então, o primeiro momento, ele é um pouco desafiador no vício do rapé, porque você tem que se enfrentar. Você tem que se enfrentar. Você tem que aprender a aceitar as sensações do seu corpo. Se você está no vício do rapé. Não é do nada que você vai conseguir isso. Não é do nada. Mas se você começar, em pelo menos 2 semanas você já começa a ter uma melhora. O vício ele não vai ser, isso daqui não é uma receita de bolo que vai funcionar em tempo igual para todo mundo. Mas eu tenho certeza que se você se comprometer, você vai conseguir abrir o teu processo de libertação e cada um, em seu tempo diferente, vai alcançar isso, né? Vai alcançar a liberação do rapé como vício e vai conseguir ter um controle sobre a consagração dele para usar ele apenas em ritual, apenas em momentos espirituais e realmente com um propósito espiritual. Então, recapitulando, tire o rapé de uma posição, tire o rapé dessa posição de ser a condição para que você faça coisas normais que você tem que fazer sem precisar dele. Como eu falei, se você ensina para o teu corpo que você só pode despertar depois de acordar quando você toma rapé, se você ensina para o seu corpo que você só pode dormir e relaxar quando você toma rapé antes de dormir, se você ensina para o teu corpo que antes de comer você tem que tomar rapé e depois de comer você tem que tomar rapé, o teu corpo vai começar a cobrar. Você está condicionando o teu corpo a depender do rapé. Você está criando hábitos dentro de você. Então, não olhe o rapé, não se cobre para se libertar do vício do rapé de uma forma assim, eu nunca mais vou tomar rapé. Mas tenha um carinho e uma paciência consigo mesmo. Porque quando você começar a cortar o rapé desses momentos que você colocou como momentos obrigatórios para tomar rapé, o teu corpo ele vai reclamar. Então comece como? Se você está no vício do rapé, né? Comece, por exemplo, a tomar rapé 3 vezes por dia só. Só que daí você não vai tomar 3 vezes no dia, condicionando ele a coisas, a momentos importantes do seu dia. Você vai colocar ele em momentos do seu dia onde você realmente esteja livre, já tenha feito o que você precisava fazer. Ou seja, acordou, toma ali sua água, depois que você tomou água, espere uns 20 minutos, tome café. É recomendado que você tome 500 ml de água, né? Depois que você acordou. Espere uns 20 minutos, 30 minutos, tome café. Aí depois que você tomou café, deixa ali 1 hora passar para fazer a digestão. Aí se quiser tomar um banho depois, aí depois você toma rapé. Ou seja, você não vai tomar rapé como se fosse um ativador da tua vida. Você tem que aprender a viver por si só. Você tem que aprender a fazer as suas coisas por si só. Então, no começo do dia, é indicado que antes de tomar rapé, o primeiro rapé do dia, você primeiro tenha feito tudo o que você precisa fazer com as suas mãos de forma independente. Aí, quando você terminou o momento do seu dia, você fez as coisas que você precisa fazer de forma autônoma, aí você toma o rapé. Aí, escolhe um momento do dia onde também você já tenha resolvido algo, por exemplo, mas não como o rapé como um marcador de um momento. Não toma o rapé como marcador de momento. Então, o rapé do meio do dia você vai tomar quando você já almoçou, já esperou a digestão passar, né, já escovou os dentes, no momento que você veja livre. E à noite, você não vai tomar o rapé antes de dormir como um ativador do teu sono. Você vai, por exemplo, você terminou de organizar o que você precisa organizar para dormir.
é bom que você faça até antes. Tome o rapé, aí depois que você tomou o rapé, espera uns 20 minutos passar, espera o efeito do rapé baixar. Aí você vai organizar sua cama, fazer suas coisas, tomar banho e dormir usando de uma meditação, respirando, mantrando, tá? Não tem uma regra absoluta, gente. A questão é que muita gente tem usado o rapé como ativador da vida, como ativador para viver, como ativador de atitude. É por isso que tem muita gente viciada em rapé. Então, por exemplo, eu já vi muito meme, por exemplo, isso virar meme de uma forma engraçada, sabe? A pessoa colocando assim, eu quando vou dormir e meu rapé acabou. Daí a pessoa faz um meme como se aquilo fosse a coisa mais triste do mundo e como se não tivesse nada de errado acontecendo nesse momento. Então, gente, entenda uma coisa. A vida é para ser vivida por você. É para ser movida por você. O rapé, ele pode ser uma cura em algum momento na tua vida? Ele pode ser um facilitador de conexão espiritual? Pode. Ele pode. Mas ele não deve se tornar a tua muleta. E eu falo porque eu vivi isso e eu usei o rapé como muleta. E foi quando eu me desafiei a parar de usar o rapé como muleta que eu me curei do vício. Hoje eu estou há 2, 3 meses usando o rapé assim, apenas em algum ritual, um momento especial. Sabe? Eu consigo contar nos dedos de... Eu acho que nos últimos 2 meses eu não usei rapé mais de 5 vezes. Desde que eu alcancei esse meu processo de cura. Tá? Óbvio que esse meu processo de cura teve ligado à ayahuasca também, né? ao meu envolvimento com a ayahuasca, que trouxe um insight, né? Mas foi na hora que eu percebi, foi esse insight que a ayahuasca trouxe, e que eu percebo que ele pode ser válido para muitas pessoas também. Ou seja, você está usando o rapé para acordar, você está usando o rapé para dormir, você está usando o rapé antes de comer, e depois de comer, você está usando o rapé antes de tomar banho, depois de tomar banho. Você vai sair para resolver uma coisa, você tem que usar rapé antes. Você colocou o rapé como um condicional para você se mover na vida. E você tem que, se você que está viciado em rapé, assim como eu passei por isso, eu tenho certeza que você está nessa posição. Tire o rapé dessa posição de ser a condição para você fazer qualquer coisa na tua vida. E mude a chave na tua cabeça. Faça o contrário agora. Primeiro eu vou resolver tudo o que eu preciso resolver na minha vida. No meu dia a dia. Aí quando eu resolver tudo que eu tiver que resolver no meu dia a dia, aí eu consagro um rapé com a minha mente livre, sem estar pensando que esse rapé tem que me trazer um sono ou tem que me despertar para o meu dia. Entende? Porque é nesse momento onde o rapé deixa de ser uma cura e deixa de ser um momento de conexão espiritual para se tornar algo comum, que é uma muleta. E é isso que eu queria trazer para vocês, gente. Eu não vou ignorar uma certa coisa aqui. Eu sou uma pessoa que eu cuido da minha saúde, eu mudei muito a minha alimentação para uma alimentação saudável também. Eu criei um grande controle sobre alimentos que despertam ansiedade, então açúcar eu não como mais, doces eu evito, né? Eu criei uma alimentação saudável, de tempos em tempos eu treino, eu tenho também outras coisas que me ajudam. Né? Então também comecem a criar coisas na vida de vocês para preencher o dia de vocês de uma forma saudável. Sabe? Vai fazer uma academia, se não faz uma academia, vai correr, vai num parque, vai fazer uma caminhada. Vá ler um livro. Comece a ensinar o teu corpo a ter prazer e satisfação de outras formas. Comece a explorar novas formas saudáveis de ter alívio. Comece a procurar novas formas de dar ao seu corpo descanso. Porque no processo de libertação do rapé, você não vai conseguir parar do nada. Se você está no vício do rapé, você já ensinou seu corpo a depender. Então o processo de libertação tem que ser com você, sim, consagrando o rapé, mas diminuindo às vezes. Diminuindo a quantidade
tirando ele de uma posição de ser condição para você fazer qualquer coisa, e começando a colocar no seu dia a dia, coisas que façam você se sentir bem, além do rapé. Porque o vício do rapé começa aí, quando a pessoa deixa de ter um interesse por qualquer outra coisa para buscar paz, tranquilidade, calma apenas no rapé. E aí que a coisa vira um vício. Então entenda, se você quer se curar do rapé, você vai precisar se enfrentar. Nos primeiros dias, pode ser um pouco difícil, mas ocupe a tua mente. Como eu falei, o segredo está em você tirar o rapé de ser uma condicional para você fazer algo importante no seu dia. Entende? Porque, repetindo de novo, eu gosto de ser repetitivo para que as pessoas entendam. Colocar o rapé como ativador do seu sono. Colocar o rapé como ativador da sua energia para você começar o dia. Colocar o rapé como o ativador do seu momento de comer e de tomar banho, você perdeu o domínio total sobre si. Você perdeu o domínio total sobre si. E você tirou o rapé de um local de conexão sagrada para ser consagrado apenas em momentos especiais, para ser uma muleta. E isso traz, sim, problemas de saúde. Por exemplo, o rapé, querendo ou não, quando ele é usado com controle de tempos em tempos, ele ajuda, ele abre a respiração. Quando é o excesso, ele começa a corroer a mucosa nasal. Ele pode até machucar a mucosa nasal. Ele pode despertar rinite. Antes ele cura, mas no momento onde ele vira excesso, ele piora tudo. É a questão do remédio, né? A diferença entre o remédio e o veneno ser a dosagem. Então, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, tá? É uma coisa que eu senti muito que deveria ser compartilhada. Há muito tempo tá vindo esse impulso de trazer essas dicas para vocês sobre como lidar com rapé, mas entenda, tenha paciência consigo mesmo, consigo mesma. Tá? Se você tiver no vício do rapé, não se force, não brigue com o rapé, não crie raiva do rapé, não faça como eu de jogar fora o rapé e quebrar a curipe, porque isso é um comportamento de fuga, e a fuga ela não ajuda. É bom quando você resolve a sua relação com o rapé, entende? Quando você cura a sua relação com o rapé, aí você não olha mais com ele, você não olha mais para ele com medo, você não olha mais para ele com terror, você não olha mais para ele como algo a se fugir, mas você aprende a olhar ele como algo a se ter respeito. Entende? Como eu falei, tire o rapé de ser a condicional para você fazer na tua vida o que você tem que fazer. Quando eu consegui, demorou esse meu processo de libertação do rapé, depois que eu tive todos esses insights que eu estou transmitindo e compartilhando com vocês, esse processo de libertação, em mim, ele demorou mais ou menos ali 3 semanas, tá? 3 semanas. Na primeira semana, eu comecei a tomar rapé, como eu disse para vocês, não mais ao acordar, mas primeiro eu acordava, tomava minha água, tomava meu café, depois tomava meu banho. Aí quando eu olhava, bom, eu comecei o meu dia com as minhas mãos, com as minhas pernas, com o meu poder de ação. Agora que eu comecei meu dia, eu vou tomar o rapé. Aí eu tomava o rapé quietinho. Tomava o rapé tranquilo, não mais esperando que ele me acordasse, porque eu já tinha me despertado. Aí chegava no meio do dia, eu terminava o que eu tinha que fazer, tô livre de novo. Agora chegou metade no meio do dia, não tô tomando rapé para fazer algo. Estou tomando rapé porque eu estou livre para tomar o rapé e me tranquilizar e receber os insights. Tomava. À noite, eu tomava o rapé, aí depois que parava o efeito, esperava meia hora para acabar o efeito, aí eu ia tomar meu banho, aí eu ia jantar, aí eu ia fazer minha cama, aí eu ia dormir, meditar. Então eu parei de tomar o rapé para me mover, né, e me desafiei a reaprender que eu sou dono da minha vida, me desafiei a reaprender
que eu que tenho que começar o meu dia, me desafiei a reaprender a respirar e me acalmar na minha respiração antes de dormir. Uma semana foi assim. Já na segunda semana, eu já comecei a cortar. Eu já consegui ficar, por exemplo, sem o rapé do começo do dia. Aí eu ia tomar rapé à noite. No outro dia, eu não tomava mais rapé à noite, mas eu tomava no meio do dia. Até que chegou um ponto onde eu recuperei a minha calma, recuperei a sensação de deixar o meu corpo produzir naturalmente o sono, deixar o meu corpo produzir naturalmente a motivação para continuar o dia, né? O vício do rapé, ele surge essencialmente quando você deixa de ter controle sobre as suas atitudes para esperar que o rapé venha sempre te motivar. O rapé, ele se torna muito perigoso quando ele é algo usado para te motivar a agir. O rapé se torna muito perigoso quando ele é algo usado para ser a condição de você se movimentar. Então hoje eu já estou livre do uso do rapé, eu já tenho o controle do uso do rapé com muito respeito, claro. Quando eu falo controle, eu não quero dizer que eu domino essa medicina, não quero dizer que o rapé está ao meu dispor para o que eu bem quiser. Eu não quero dizer isso quando eu falo que hoje eu controlo o rapé na minha vida. Eu quero dizer o quê? Hoje o rapé para mim, ele é só em momentos especiais. Ele é só dentro de uma ritualística e quando necessário, né? Quando necessário mesmo. Porque hoje até dentro de ritualística eu me desafio a me manter o máximo possível, né, sem rapé. Como eu falei para vocês, desde que eu olhei e percebi, agora eu recuperei a minha autonomia, eu acho que eu tomei rapé 5 vezes em momento fora de ritual. E foram 5 vezes realmente porque assim, foram 5 vezes que eu preparei o momento, coloquei de uma forma sagrada, e não foi para fugir de algo, não foi para me acalmar, não foi colocando o rapé como uma coisa, colocando a responsabilidade do meu bem-estar no rapé, mas foram momentos que eu montei realmente como momentos para conseguir ter algum tipo de transmutação real, né? E hoje eu me considero curado do vício do rapé, porque para quem tomava 10 rapés por dia, às vezes mais, né? Para uma pessoa que agora consegue fazer tudo no dia sem precisar do rapé, condicionando o rapé apenas em momentos ritualísticos ou momentos muito especiais, isso é uma grande cura e eu estou querendo compartilhar isso com vocês. É claro, eu tive coisas internas a lidar também, que eu não estou compartilhando com vocês porque são coisas da minha individualidade, da minha particularidade. E vocês também vão ter as de vocês. Mas essas dicas que eu dei para vocês, se vocês seguirem, criarem o cronograma de vocês. Por exemplo, você pega, bom, daqui pra frente, eu primeiro vou fazer tudo o que eu tenho que fazer no meu dia, aí só quando eu terminar tudo que eu tenho que fazer no meu dia, tomei café, acordei, não sei o que, aí eu tomo rapé, e antes de dormir não vou mais tomar, só vou tomar rapé quando começar a noite, depois eu vou fazer tudo o que eu tenho que fazer à noite, para que eu consiga entender que o sono tem que vir naturalmente também. Você vai criar o seu ritmo aí. Mas siga essas dicas, tá? Tire o rapé dessa posição de ser um botão para você viver. E aprenda a viver. Tire o rapé dessa posição de ser um botão para você fazer tudo no seu dia a dia. E aprenda a fazer tudo no seu dia a dia. Aprenda a apreciar a respiração também. Aprenda a criar momentos de 5, 10, 20 minutos para você só sentir a sua respiração entrando e saindo. Para você sentir o seu corpo imóvel. Entende? Aprenda a sair, a dar uma volta num parque e olhar a natureza e se acalmar só com isso. Aprenda a fazer práticas espirituais sem rapé. É assim que começa o seu processo de libertação do vício do rapé, se você quer mesmo se libertar. Para que você consiga ter ele apenas como uma medicina para lidar, para estar tendo contato com você em momentos especiais, em momentos sagrados realmente, tá? Bom, gente, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Pela energia e pela atenção, gratidão.